Bom dia, meus amados. A graça e a paz do Senhor. Hoje vamos estudar o Evangelho segundo João, capítulo 6, versos 47 a 49, que dizem: Asseguro-lhes que aquele que crê tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os seus antepassados comeram o maná no deserto, mas morreram. Bom, queridos, aqui Jesus retorna à questão original, ou seja, que aquela multidão que seguia Jesus queria que Jesus realizasse um milagre semelhante ao de Moisés. Ou seja, Jesus ele multiplicou os pães, alimentou a multidão de 5.000 homens, e Jesus diz: agora creiam em mim, creiam e busquem não meramente a comida que estraga, mas a comida que permanece para a vida eterna. E qual foi a resposta da multidão? Muito bem, mas para crermos em você, faça então um milagre tão grande como o de Moisés, que alimentou centenas de milhares no deserto, e não meramente 5.000. E Moisés alimentou por 40 anos. Então, mostre que você tem mais poder que Moisés. Aí Jesus argumenta tudo que nós comentamos, que quem fez o milagre não foi Moisés. Moisés, ele não pegou um pão e multiplicou, não. Aquilo caiu do céu. Na verdade, era o próprio Jesus realizando aquele milagre. Mas Jesus aqui foi ele que fez o milagre, etc. Mas não é nem essa a questão. Jesus deixa bem claro, nesse último verso, no verso 49, que eles comeram maná no deserto, sim, mas morreram. Do que adiantou? Do que adiantou se uma hora chega a hora da pessoa morrer? Quantas e quantas pessoas, queridos, buscam Deus, ou buscam religiões em geral, para serem curadas de determinada doença? Agora, isso é muito bom, e Jesus curava, e isso é maravilhoso. Entretanto, isso não resolve o problema, porque a pessoa, mais dia, menos dia, vai morrer. Se alguém contrair um câncer, ore, e eu vou orar também, e vamos todos orar. Mas chegará o dia, queridos, e é um dia inevitável, inescapável, que eu e você vamos morrer. Então, cura é muito bom, mas é algo passageiro, não resolve o problema. E o que Jesus diz aqui também, olha, a prosperidade, ter o alimento, ter a conta bancária em estado normal, tudo isso é muito bom, mas não resolve o problema. Não resolve. Multiplicar pães a torto e a direito daria uma prosperidade imediata, mas não resolveria todos os problemas. Então o que Jesus quer deixar bem claro, queridos, que essas questões passageiras não é e nem pode ser o cerne do Evangelho. Porque se esse for o cerne do Evangelho, bom, não resolve o problema. Então, o que Jesus veio oferecer não era algo transitório, mas algo permanente. O que ele veio oferecer não é um alimento que saciasse por pouco tempo, mas um alimento que levaria o ser humano para a eternidade. É o que João 3,16 nos diz: Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque essa é a vontade do Pai, queridos, essa é a vontade de Deus. Dar vida ao ser humano. E não uma vida passageira, mas uma vida eterna. Ou seja, resgatar a todos nós o estado original do Éden, onde não havia morte, não havia choro, não havia doença, ou seja, uma solução definitiva. Deus não é um Deus de paliativos, Deus não é um Deus de analgésicos, não, Deus é um Deus que vem para resolver. E resolver não é uma cura aqui, uma multiplicação de pães ali, não, é vida eterna, é vida abundante com Deus, sem morte, sem dor, sem sofrimento, sem maldade. E aí Jesus afirma, como afirmou no verso 40, todo aquele que crê no Filho de Deus tem a vida eterna e eu o ressuscitarei no último dia. Se você crê em Jesus, coloca suas esperanças nele e passa a segui-lo,
A morte morreu para você, querido. Morreu, acabou. A morte não tem mais poder algum sobre você. Agora, duro é fazer os cristãos crerem nisso. Que muitas vezes os cristãos oram mais para tirar uma pessoa do céu, uma pessoa, um cristão, uma pessoa de Deus que está partindo para Deus, os cristãos oram mais para evitar que ela parta, que ela vá para o céu, do que oram para tirar as pessoas que estão presas na maldade, presas na corrupção, presas no ódio. Ora, por que a gente ora com tanto desespero para tirar as pessoas do céu? Não, queridos. Chega um momento, abençoa a vida da pessoa, nós vamos sentir a falta dela. Mas isso faz parte e que a gente entenda que existe vida eterna. Os dele não perecem, mas vivem eternamente. E é por isso que os cristãos tanto ficam presos às coisas terrenas. Porque não conseguem enxergar que nós somos eternos. Que isso aqui, tudo isso aqui é passageiro. Que isso aqui é meramente um caminhar, que nós precisamos caminhar para chegar ao destino final. Em Colossenses capítulo 3 diz: se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas que são de cima. Agora me diga, os cristãos estão buscando as coisas que são de cima? Estão? Vamos pregar o Evangelho, vamos viver o Evangelho, queridos. Buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima. Ah, mas o apóstolo Paulo está dizendo que é para pensar nas coisas de cima, sim. Mas vamos pensar bastante nas de baixo. Não, e ele ainda deixa bem claro. Pensai nas coisas que são de cima e não nas coisas que são da terra. Tem texto mais claro que isso. Ele ainda não deixa escape para a pessoa, né, tentar driblar o texto. Não, pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Ou seja, tenha uma mente mais elevada do que ficar pensando na comida que perece. Pense na comida que permanece para a vida eterna. Porque as coisas deste mundo vão perecer, todas elas. O que não vai perecer é o amor, o que não vai perecer é a bondade, é o caminhar com Deus, é o caminhar com os nossos irmãos. Pensar nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque morrestes, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Essa é a visão que devemos ter, queridos. A visão de eternidade, uma visão maior. Quem tem uma visão terrena, olha, o olhar de Deus tem uma visão bem pequenininha, pensando aqui em 80, 90 anos. Deus pensa numa amplitude muito maior. E nós precisamos aprender a pensar nisso. Pensar dessa forma, pensar nas coisas grandes, nas coisas elevadas. Não deixando, claro, de sermos responsáveis, de sermos coerentes com ainda habitarmos aqui, mas já sabendo, iniciando uma eternidade com Deus. Transforme a sua vida hoje como um viver na glória eterna. Viva como se estivesse lá, buscando viver com Deus em bondade, em amor e em paz. E olhando para as coisas grandes. Porque, queridos, mais importante do que ser curado, do que prosperar financeiramente, etc., tudo isso coisas ótimas, mas 1.000.000 de vezes melhor do que isso é ganhar a vida eterna. Porque é isso que resolve. E isso está resolvido na cruz. Então celebre, comemore, se alegre, porque a eternidade já é sua. Então celebre, porque é isso que Jesus conquistou. Ele é o pão da vida. Porque nós não vamos morrer, mas vamos viver eternamente com Ele. Que a gente ganha a amplitude das coisas, porque aí a gente vai ser menos ingratos, murmurar menos, reclamar menos com as coisas que nos acontecem aqui, mas em tudo dai graças, como nos diz as Escrituras, em tudo dai graças, porque em tudo nós somos já mais do que vencedores. Ah, porque vai vencer tudo na vida? Não, porque você já venceu na vida eterna.
E as coisas aqui ganham uma amplitude menor, e as coisas lá de cima, onde tudo já foi conquistado, você se sente seguro, você se sente amado, você se sente perdoado e no caminho certo. Meus queridos, tenha essa esperança eterna no seu coração, que o pão que te alimenta é um pão que te alimenta para a vida eterna. Meus amados, que Deus lhes abençoe. A graça e a paz do Senhor.